E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Kagurabashi. Mas eu tô aqui para falar de quais serão os possíveis futuros arcos de Kagurabashi. E você não acredita? Eu tenho várias ideias, mas vamos falar mais disso depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, vamos aqui falar desses possíveis novos arcos que poderiam ter. Bem, antes eu quero fazer uma observação aqui. Eu já tenho ideia desses arcos antes do arco atual, que é o arco do assassinato dos portadores, das espadas mágicas, ou Yuntous, começar. E dependendo de como esse arco for terminar, esses que eu estou pensando ainda podem vir a acontecer, porque eles têm grandes chances de rolar. Então não seria um grande empecilho e eles caberiam bem na história. E alguns poderiam não gostar da proposta que eu tenho para um arco específico, mas vamos lá. Vamos para o primeiro desses arcos. E qual seria? Guerra de gangue. Bem, meus amigos, desde o início de Kagurabashi nós vemos o Chihiro passando a espadada em vários mafiosos, criminosos, tudo isso do submundo. Mas o grande lance é que atualmente tem um grande vácuo no submundo. Por quê? Primeiro, como eu disse, desde o início da história, o Chihiro vai acabando com várias máfias desde pequenas a grandes, a criminosos pequenos que estão espalhados pelo Japão. Mas no Yu Yu Hakusho, onde estava a nata da nata do submundo, o Chihiro e o Hakurei acabaram com vários com o poder do Hakurei da dispensa, jogando aquelas granadas para fora do armazém. E aí o que espremeu para destruir o prédio e fez muitos deles morrerem. Então, um vácuo gigantesco como esse no submundo seria perfeito para o autor explorar gangues novos surgindo, novos criminosos vindo à tona, isso culminando em uma guerra de gangues gigantesca. Seria um grande evento para caramba, seria algo em todo o Japão, e que seria bastante focado em a gente ver várias perspectivas até da gangue, para a gente ver eles planejando, atacando, para eles apresentarem criminosos realmente poderosos, criminosos magos líderes de gangues, além da Rishaku. E seriam... eles não teriam um papel até agora, porque já estava meio consolidado com vários magos, mesmo sendo a maioria fraca, não sendo mago nas gangues, mas vários magos fazendo parte de gangues, agora que tem um vão gigantesco, que vários foram mortos no Yu Yu Hakusho, pô, isso abriria espaço para novos vilões, novos personagens vierem, uma explosão gigantesca de personagens, causar o caos no Japão. Isso seria algo que a Rishaku poderia vir a se aproveitar, um caos generalizado, guerra, brigas gigantes para todo lado. E o Chihiro Akamunabe tendo que lidar com isso e trabalhar de uma forma que, pô, teria que ser estritamente planejado. Seria um arco de planejamento, de cada ação tendo que lidar com uma gangue, outra. Não ficaria num modo repetitivo, mas seria um arco caótico para botar o caos no Japão. Porque tá dando muito certo, tá muito conforme os planos, as coisas pro Chihiro, mesmo tendo pontos que saem no controle dele, beleza, mas aqui seria para criar o caos, seu caos. Podia ser um plano da Rishaku, ter uma guerra de gangue gigantesca no Japão, para ferrar com tudo. Enquanto eu tá tendo a guerra, tem a manipulação da Rishaku para os quatro peixes conseguirem alguma coisa. E eu imagino o clima desse arco, tipo, sabe os filmes do Poderoso Chefão, famílias mafiosas, mais famílias além da Sazanami? Seria bom, muito legal ver isso, um clima de noir, filmes de máfia, esse tipo de coisa. Eu gostaria. E como eu mencionei eles aqui, vamos pro próximo, que seria Vingança dos Sazanamis. Olha, nós sabemos que o arco dos Sazanamis acabou, mas nada impeça que a família Sazanami queira a vingança do Chihiro, especialmente agora do Hakurei, por trair a família, acabar com o vilão. Mesmo que, o Shiba deu apavoro no cara para mudar, uma parte da família possa não querer mudar dos ideais da família, as tradições, e vir atrás dele. Poderia ser um mini arco ou não, mas seria um arco de vingança para matar o Chihiro, capturar o Hakurei e depois matar ele, porque iam querer pegar a dispensa do Hakurei, pegar para si, para recuperar o seu império e reconstruir a família Sazanami. Poderia não ser um arco tão grande, porque o outro seria um arco até que grande, porque seria uma explosão de personagens da máfia.
Aqui seria só apresentando mais membros, mas aqui é meio difícil porque a gente teve um arco anterior que explorou até que bastante a família Sazanami. Mas tem mais informações novas, pontos que a gente não conhecia. Mais exploração do Irizou, que a gente conhece bem a dispensa, conheceu a fundo a dispensa, mas o Irizou, tipo, ficou muito... Tá bom, ele só faz isso, só em ponto do choque, eu tenho mais nuances, poderia ser um arco para isso. E poderia ou ser uma ruptura na família. Tipo, um lado quer mudar, foi o lado do filho, que o Shiba deu a pavor, tá tentando mudar a família Sazanami, e o outro quer permanecer. Seria um arco interessante da gente ver, mas como a gente teve um arco já no passado dos Sazanamis, que foi, não sei se esse aconteceria tão cedo, ou se o autor consideraria mexer com os Sazanamis de novo. E outra, aqui um adendo aqui. E se o Hakurei trocar de nome? Tipo, ele não tiver mais Sazanami no sobrenome e mudar para outro nome. Isso aí eu falo em algum vídeo falando do Hakurei. Próximo arco. Aqui, só que não adendo, os arcos não tô classificando eles por ordem de qual viria primeiro ou não. Só tô falando a ordem que tá vindo na minha cabeça. Esse aqui não tem um nome, mas seria um arco focado no Shihiro fazendo novas espadas mágicas. Por quê? Eu tenho a teoria que o Shihiro vai fazer espadas mágicas por pressão que o Shaku estaria fazendo. Tipo, os caras conseguem usar todas as 5 espadas sobrando, 5 espadas restantes, conseguem matar os portadores, dá os Zarares, libera o poder das espadas mágicas, e o Shihiro resolve fazer novas espadas para contramedir os caras. E isso seria um arco de autorreflexão pro Shihiro. Ele pensando nas espadas do pai, entendendo tudo, tendo uma perspectiva e criando as próprias espadas mágicas com referenciais próprios. A imagem que sairia deles poderia ser diferente dos animais que o Rokuhira criou. Tá, eu sei que a Data Insect que segue um modelo de animais com uma manifestação física. Mas será que é porque o Sojo quis copiar isso do Rokuhira? E a manifestação possa se formar, manifestar outras formas além de animais? Tipo, sei lá, planetas, estrelas, dependendo de quem está fazendo, como fazer? Seria um arco para o Shihiro refletir, se redimir. Esse lance de redimir seria de uma outra teoria que eu tenho sobre Kagura Basho Futuro do Shihiro, que vai ter um vídeo só para ela. Mas vamos lá. Ter aprendido sobre essa jornada, aprendido sobre as palavras do pai, criar a própria ideologia, reforçar os conceitos que ele conhece e criar novas espadas para parar as criações do pai dele, ao ponto de essas novas espadas forem feitas para destruir as antigas. Esse seria um arco que eu botaria bem pro final da história, para ser sincero, já que bem, seria as espadas mágicas estão na mão da Rishaku, tá tudo dando errado, então vai ter que destruir as espadas mágicas, e aí seria lá pro finalzinho da obra que eu botaria esse arco. Eu acharia interessante ver isso, eu gostaria, mas vamos ver o que possa vir a acontecer. E agora, o meu arco que eu estou mais hypado é Arco da Guerra de Seitei. Esse eu tenho certeza que o autor vai botar, ele mete em quase todo capítulo menções a essa Guerra de Seitei, ele tem que mostrar, pode ser um arco de flashback. Mas, entretanto, eu dividiria ele assim. Primeiramente, eu vou dividir ele em atos, mas ele seria focado na visão dos japoneses, do pessoal aqui do Japão, sobre como foi a guerra. E ele seria dividido em atos, como eu disse. Primeiro ato, sem magos. Exatamente. Porque a gente poderia ver a sociedade Kagurabashi como ela era antes dos magos aparecerem, começa a guerra ainda sem magos, e no final do ato 1 vem os magos. Segundo ato, a guerra com os magos, como ela foi, o que causou tudo, o que forçou os magos a se revelarem. Sabemos que foi a guerra, mas como foi isso? Como foi a reação do público? Como isso mudou o status da guerra? Isso eu gostaria. E nesse ato com os magos seria sem as espadas mágicas por enquanto. Porque o terceiro ato seria a entrada do Rokuhira com as espadas mágicas. Ele poderia ser o protagonista do primeiro ato e do segundo,
Mas no terceiro é onde ele brilharia e teria a criação das 5 espadas mágicas. Porque sabemos que a Guerra de Seitei, originalmente, só teve as 5 espadas. E o que mudou foi a sexta. Então poderíamos ter primeiro a criação das 5 espadas mágicas. E no último quarto ato poderia ser a criação da Nushi ou Magatsuma. E que seria a finalização da guerra, o que mudou a guerra ao favor deles. Isso seria algo muito interessante, seria um arco lento para desenvolver bem as coisas, o ato daqui da guerra, planejamento direito, seria o arco com um ritmo mais lento de Kaguya Basha. Teria bastante ação, teria para uma guerra, mas seria um arco mais lento, devagar, para o autor conseguir trabalhar bem os núcleos, porque seria um arco que, como eu disse, dividir em atos, seria um arco longo, bastante, eu botaria aqui que seria o maior arco do mangá inteiro, com vários e vários capítulos, e o autor precisaria de um arco com um ritmo mais lento para conseguir desenvolver bem as ideias, os planejamentos que ele queria. Isso eu gostaria de ver. Agora vamos para o último arco, o quinto desse vídeo. E qual seria esse? Arco da vingança. Sim, nome estranho para a premissa do mangá, que já é a vingança, mas seria do lado inimigo da guerra, que agora estaria querendo se vingar do Japão, vendo o caos que ele está, para atacar e forçar uma guerra entre dois países. E aí, nesse contexto, a gente veria quem foi o inimigo da Guerra de Seitei, e nós veríamos, também teríamos um flashback grande, mas não tanto, sobre a perspectiva desde da guerra. E a gente poderia ver o que começou a guerra de cada lado, quais as intenções, o que eles fizeram. E nessa vingança, no presente, nesse arco, eles poderiam ter suas próprias espadas mágicas. Não necessariamente espadas, mas teria algo copiando, tentando copiar o que o Rokuhira fez, o que o Kunishi fez espadas mágicas, isso deu a vitória para os caras. Vocês acham mesmo que se tivesse uma guerra, um lado tem uma arma muito poderosa, o outro querendo vingança não ia tentar fazer também? É claro que então seria perfeito para termos novas armas que seriam tão poderosas quanto as espadas mágicas. Isso já poderia botar na cabeça do Chihiro, fazia novas espadas, ele poderia, ou em vez do arco que eu falei, dele forjar novas espadas, fazendo aqui seria algo interessante. E de novo, todos os arcos teriam um pouquinho da manipulação do Rishaku para que eles são o vilão final da obra. Eles são vilões, aqui seriam vilões mais intermediários, de arcos, para aumentar o tamanho da obra e fazer ela se expandir, ter uma envergadura maior e ter um escopo de capítulos maior, porque eu acho que agora tem potencial para durar bastante. E obras que estão acabando muito cedo, não funcionam um final muito agradável. Jujutsu! Então, né? E como eu disse, seria um arco de vingança, a gente veria a visão dos inimigos, e aqui poderia ser uma premissa diferente para finalizar o arco. Em vez de ir na porrada, o Shiro poderia finalmente usar o discurso no jutsu, uma negociação, ir na conversa, para tentar apaciguar tudo, porque ele veria que é coisa da Rishaku, manipulação de tudo, não vamos fazer do jeito deles, não vamos nos matar, vamos tentar na negociação e se juntar com três. Eu acho que seria uma perspectiva legal, porque seria meio que pessoas querendo vingança, e temos um protagonista que quer vingança, uma perspectiva assim do Shihiro pensando sobre vingança, essas coisas, para ele não se consumir. E aqui, cara, esses são os arcos que eu imaginei para Kaguya Basha. Eles se encaixam bem na obra. Dá para o autor botar todos eles e fazer um clima muito diferente para cada um. Um de máfia, um de guerra, um de reflexão. Cara, seria muito legal ver isso. E eu gostaria. Comentem o que vocês acham. Acham que eu fumei demais? Se eu tô doidão? Se isso não tem nada a ver com Kaguya Basha? Mas digam o que vocês acham dessas ideias aí. Compartilhem o vídeo e dê um like para me ajudar no engajamento. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais!